Olá, bem-vindos de volta ao Relíquias do Passado. Eu fico muito feliz que você esteja aqui mais uma vez, porque hoje a gente vai falar sobre um dos personagens mais fascinantes, mais controversos e mais poderosos que já existiram na história da humanidade. Um homem que nasceu com um coágulo de sangue na mão, pelo menos é o que diz a lenda, e que morreu como o líder do maior império contíguo que o mundo já viu. Estamos falando de Temujin, o homem que o mundo conheceu como Gengis Khan. Prepare-se, porque esse episódio vai ser longo. Tem muita história, muita polêmica, muita curiosidade e muita coisa que provavelmente você nunca ouviu falar. Então pega a sua bebida favorita, se acomoda, e vem comigo nessa viagem ao coração das estepes mongóis. Para entender Gengis Khan, a gente precisa entender o mundo em que ele nasceu. E esse mundo era brutal. As estepes da Mongólia no século XII eram um labirinto de tribos nômades que viviam em guerras constantes. Mongóis, tártaros, merquitas, naimanos, queraitas, todos brigando por pasto, por animais, por mulheres, por sobrevivência. Não existia nação. Não existia lei. Existia a força do clã e a lei da estepe, ou você domina, ou é dominado. Foi nesse mundo que nasceu Temujin, por volta do ano 1162. O local exato é disputado pelos historiadores, mas acredita-se que tenha sido próximo ao rio Onon, no norte da atual Mongólia. Seu pai se chamava Yesugei, um guerreiro de certa influência entre os mongóis. A lenda diz que quando Temujin nasceu, ele estava segurando em sua mão direita um coágulo de sangue em formato de pedra preciosa, um presságio, segundo os xamãs, de que aquele bebê seria um grande guerreiro. O nome Temujin foi dado em homenagem a um líder tártaro que o pai havia capturado pouco antes do nascimento do menino. Era um costume comum entre os povos das estepes, homenagear inimigos derrotados dando seus nomes aos filhos. Uma espécie de absorção simbólica do poder do adversário. A infância de Temujin foi marcada por traumas que moldaram profundamente o seu caráter. Quando ele tinha apenas 9 anos, seu pai o levou para um clã vizinho, os Ongiratas, para que o menino vivesse com a família de sua futura esposa, uma garota chamada Bort. Era comum entre os povos das estepes que noivados fossem feitos ainda na infância, e o noivo costumava viver um tempo com a família da noiva para criar laços. No caminho de volta para casa, Yesugei parou para comer com um grupo de tártaros. Os tártaros reconheceram nele um inimigo e o envenenaram discretamente. Quando chegou em casa, ele já estava morrendo. Temujin foi chamado às pressas, mas não conseguiu chegar a tempo. Com 9 anos, Temujin se tornou o chefe do clã. Mas a realidade foi bem diferente do que esse título sugere. Os membros adultos do clã, liderados por um homem chamado Tartar Tonga, recusaram-se a obedecer uma criança. Eles abandonaram a família de Yesugei, a mãe de Temujin, Oelum, seus irmãos e meio-irmãos, na estepe, sem cavalos, sem gado, sem proteção. O que se seguiu foram anos de miséria absoluta. A família sobreviveu comendo raízes, bagas, peixes que as crianças pescavam no rio e pequenos animais que conseguiam caçar. Foi nesse período de fome e abandono que Temujin aprendeu a desconfiar de todos, a confiar apenas em si mesmo e em sua família imediata, e a guardar rancor. Um episódio desse período revela muito sobre o caráter que ele estava desenvolvendo. Seu meio-irmão mais velho, Begter, começou a roubar comida das caças que Temujin e seu irmão Khazar faziam. Temujin decidiu resolver o problema de forma radical. Com o irmão Khazar, eles emboscaram e mataram Begter. A própria mãe ficou horrorizada com o ato. Mas Temujin não demonstrou remorso. Ele já havia entendido que na estepe, fraqueza é sinônimo de morte. Com cerca de 11 anos, Temujin foi capturado pelos Taitiguts, um clã rival que vivia com medo do que o filho de Yesugei poderia vir a ser. Eles o colocaram em uma canga, um pesado instrumento de madeira preso ao pescoço, que impedia o movimento dos braços. Era uma forma de humilhação pública e de contenção física. Mas Temujin conseguiu escapar. Com a ajuda de um homem bondoso chamado Sorkenshira, que arriscou a própria vida para ajudá-lo, ele fugiu e se escondeu em um rio,
respirando com a cabeça mal fora d'água enquanto os captores o procuravam. Essa capacidade de encontrar aliados em situações desesperadas seria uma das suas maiores habilidades ao longo de toda a vida. Quando ele finalmente retornou à sua família e começou a reconstruir sua posição, o próximo passo foi buscar Bort, a noiva prometida que havia ficado com os Ongiratas. Ela ainda estava lá, guardada pela família dela. O casamento foi celebrado, e Bort trouxe consigo um presente precioso, um manto de pele de sable negra, uma das peles mais valiosas das estepes. Temujin usou esse manto de forma brilhante. Ele o presenteou a Togru, líder dos Queraitas e um velho aliado de seu pai falecido. Em troca, conseguiu a proteção e o apoio de Togru, um dos líderes mais poderosos da região. Foi o primeiro de muitos movimentos políticos geniais que Temujin faria ao longo de sua vida. Mas logo veio o primeiro grande golpe. Os Merquitas, um clã que tinha uma velha dívida com a família de Temujin, atacaram o acampamento durante a noite e raptaram Bort. Temujin, com a ajuda de Togru e de seu amigo de infância Jamuga, organizou uma expedição de resgate. Eles derrotaram os Merquitas e recuperaram Bort. Porém, ela voltou grávida. O filho que nasceu, Joshi, foi criado como filho de Temujin, mas a dúvida sobre a paternidade nunca desapareceu completamente, e essa sombra teria consequências sérias décadas mais tarde na questão da sucessão do império. A diferença entre Temujin e todos os outros líderes das estepes que vieram antes dele estava em uma coisa fundamental: o jeito como ele organizava seu exército e seu povo. Nas sociedades tradicionais das estepes, os exércitos eram organizados por laços de sangue. Você lutava com seus parentes. Você obedecia a seu parente mais velho. Isso criava exércitos fragmentados, cheios de lealdades conflitantes e impossíveis de coordenar em grande escala. Temujin jogou isso fora. Ele organizou seu exército em unidades decimais, grupos de 10, 100, 1000 e 10.000 guerreiros, e colocou à frente dessas unidades não os homens de famílias nobres, mas sim os guerreiros mais competentes e leais, independentemente de origem. Um homem de família humilde que se destacasse em batalha poderia comandar 1000 guerreiros. Um nobre de família famosa que fosse covarde ou incompetente seria rebaixado. Isso era revolucionário. Era, de certa forma, uma meritocracia militar, a primeira em grande escala na Ásia Central. Além disso, Temujin aboliu o saque individual durante as batalhas. Antes, quando um exército das estepes derrotava um inimigo, cada guerreiro simplesmente pegava o que conseguia, o que criava caos, desorganização e rivalidades internas. Sob Temujin, o saque era centralizado e depois distribuído de forma organizada, com uma parte indo para cada guerreiro, uma parte para os líderes e uma parte para o próprio Temujin. Isso garantia que todos saíssem ganhando, mas de forma ordenada. Ele também criou a guarda pessoal, chamada de Keshik, que chegou a ter 10.000 guerreiros de elite. Esses homens viviam no acampamento principal, protegiam o clã e suas famílias, e eram recrutados entre os guerreiros mais leais e habilidosos de todo o exército. Ser selecionado para Keshik era a maior honra que um guerreiro mongol podia receber. E havia ainda outro elemento crucial: a cavalaria mongol era a mais rápida do mundo. Os cavalos mongóis eram menores que os cavalos europeus ou árabes, mas eram extraordinariamente resistentes. Um guerreiro mongol tipicamente viajava com vários cavalos reserva, trocando de montaria ao longo do dia para que os animais nunca ficassem esgotados. Isso significava que os exércitos mongóis conseguiam se mover em velocidades que os inimigos simplesmente não conseguiam acompanhar ou prever. Em 1206, Temujin convocou um grande Kurutai, uma assembleia de todos os líderes tribais mongóis, às margens do rio Ono. Ali, após anos de guerras, alianças e traições, ele havia finalmente conseguido unificar sob seu comando todas as tribos das estepes mongóis. Nessa assembleia histórica, ele recebeu o título que o mundo jamais esqueceria, Gengis Khan. O significado exato do título ainda é debatido pelos historiadores. A tradução mais aceita é algo como soberano universal ou governante do oceano, uma referência ao oceano de ervas das estepes, que se estendia até o horizonte em todas as direções. Mas a cerimônia foi além de um simples título.
Gengis Khan reorganizou toda a sociedade mongol. Ele criou um código de leis chamado Yasa, as leis mongóis que proibiam o roubo, regulavam o comércio, garantiam liberdade religiosa e estabeleciam punições severas para crimes. Era um código surpreendentemente sofisticado para uma sociedade que até então não tinha nada disso. Ele também criou o sistema postal mongol, o Yan, uma rede de postos ao longo das rotas de viagem onde cavaleiros podiam trocar cavalos frescos. Isso permitia que mensagens cruzassem distâncias imensas em tempo recorde. Um sistema que, em muitos aspectos, antecipou o que séculos depois seria o telégrafo e a internet na função de conectar um império gigantesco. E, talvez mais surpreendentemente, ele encarregou um uigur chamado Tata Tonga de criar um sistema de escrita para a língua mongol, que até então era inteiramente oral. Temujin, o guerreiro das estepes que provavelmente nunca aprendeu a ler, entendeu que um império precisava de escrita para sobreviver. Com as tribos unificadas, Gengis Khan voltou sua atenção para o mundo ao seu redor. E o mundo estava prestes a ser sacudido. A primeira grande campanha foi contra o Xixia, um reino a sul da Mongólia. Em seguida, veio a campanha contra a dinastia Jin, que controlava o norte da China. Essas campanhas ensinaram algo fundamental aos mongóis, como lidar com cidades. Povos nômades não têm tradição de cerco. Mas os mongóis aprenderam rápido. Eles recrutaram especialistas, engenheiros chineses, persas, árabes, que sabiam construir catapultas, arietes e torres de cerco. Eles aprenderam a usar pólvora, substância que os chineses haviam inventado séculos antes. E eles desenvolveram uma tática devastadora: oferecer clemência a cidades que se rendessem sem resistir, e massacrar completamente as que lutassem. Isso não era apenas crueldade, era estratégia. A fama do que acontecia com as cidades que resistiam se espalhava rapidamente, e muitas simplesmente abriam os portões quando as tropas mongóis chegavam. Mas a campanha que verdadeiramente chocou o mundo medieval foi a invasão do Império Khovarasmiano, que controlava boa parte da Ásia Central, a região que hoje compreende o Irã, o Uzbequistão e o Afeganistão. A história começa com um incidente diplomático. Gengis Khan enviou uma caravana comercial de 400 homens ao Império de Shah Muhammad II. O governador de uma cidade fronteiriça, desconfiando que os comerciantes fossem espiões, mandou executá-los. Gengis Khan enviou então 3 embaixadores para exigir uma explicação. Shah Muhammad matou um deles e mandou de volta os outros 2 sem a barba, a maior humilhação possível. A resposta de Gengis Khan foi uma das mais devastadoras da história. Ele mobilizou um exército estimado entre 100 e 200 mil guerreiros e invadiu o Império Khovarasmiano em 1219. O que se seguiu foi uma das destruições mais completas que a história registra. Samarcanda, Bukhara, Merv, Nishapur, cidades que eram centros do mundo islâmico, com bibliotecas, universidades, mercados, obras de arte, foram literalmente arrasadas. Populações inteiras foram massacradas. Os historiadores debatem os números, mas alguns estimam que a campanha mongol no Império Khovarasmiano possa ter matado entre 15 e 40 milhões de pessoas, considerando também os efeitos secundários da fome e das doenças. A cidade de Merv, que era uma das maiores do mundo na época, com cerca de 200 mil habitantes, foi destruída tão completamente que levou séculos para se recuperar. Nishapur, outro grande centro, foi varrida do mapa. Disse que após a tomada de Nishapur, os mongóis separaram as cabeças dos corpos e formaram pirâmides com elas, uma mensagem inequívoca para qualquer um que pensasse em resistir. Gengis Khan morreu em agosto de 1227, enquanto estava em campanha contra o Xixia. Ele tinha entre 60 e 65 anos. A causa exata da morte é um dos maiores mistérios da história. As fontes mongóis e chinesas dão explicações diferentes. Algumas dizem que ele morreu de ferimentos causados por uma queda do cavalo. Outras que ele morreu de uma doença contraída durante a campanha. Uma lenda persistente diz que ele foi morto pela princesa Xixia, que escondeu uma faca ou um artefato cortante em seu corpo para se vingar durante um encontro íntimo. Essa história provavelmente é apenas lenda, mas revela o quanto a figura de Gengis Khan gerava tanto terror quanto fascínio. Antes de morrer, ele deu instruções precisas sobre o seu enterro.
queria ser sepultado em segredo, sem marcas, sem monumentos. A equipe que o enterrasse deveria ser morta, e cavalos seriam soltos sobre o local para apagar qualquer rastro. E assim foi feito. O local do túmulo de Gengis Khan é um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Ao longo de séculos, exploradores e arqueólogos buscaram o local, sem sucesso. A Mongólia moderna considera o assunto extremamente sensível. Há quem diga que o governo mongol já chegou a obstruir buscas por respeito à tradição e ao desejo expresso do próprio Gengis Khan. A tecnologia moderna, como sensores de radar e imagens de satélite, continua sendo usada na busca, mas até hoje ninguém encontrou o túmulo. Quando Gengis Khan morreu, o seu império já era o maior que o mundo havia visto. E seus descendentes continuariam expandindo. No auge, o Império Mongol cobria cerca de 24 milhões de quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, isso é mais do que o dobro do Império Romano no seu pico. Mas o legado de Gengis Khan vai muito além da conquista militar. O período que se seguiu à consolidação do Império ficou conhecido como Pax Mongolica, a Paz Mongol. Por cerca de um século, as rotas comerciais da Ásia Central, a Rota da Seda, estiveram abertas e seguras como nunca estiveram antes ou depois. Mercadores, diplomatas, missionários e viajantes podiam cruzar distâncias imensas com relativa segurança. Marco Polo é o exemplo mais famoso desse fenômeno. Ele cruzou a Ásia durante esse período e chegou à corte de Kublai Khan, neto de Gengis Khan, na China. Sem a Pax Mongolica, essa viagem seria impossível. O comércio de ideias, tecnologias e conhecimentos que aconteceu durante esse período foi extraordinário. A pólvora, que os chineses conheciam há séculos, chegou à Europa durante esse período, eventualmente transformando a guerra. Técnicas de impressão, papel-moeda, astronomia, medicina, tudo circulou com mais liberdade do que jamais havia circulado. Há também uma curiosidade genética fascinante. Um estudo publicado em 2003 no American Journal of Human Genetics estimou que aproximadamente 8% dos homens que vivem na antiga extensão do Império Mongol, o que corresponde a cerca de 16 milhões de pessoas no mundo, carregam um haplótipo específico no cromossomo Y que sugere descendência de um único ancestral comum que viveu por volta do século X ao XII na Mongólia. Embora o estudo não nomeie Gengis Khan explicitamente, a comunidade científica geralmente interpreta esses dados como sugestivos de que ele, e possivelmente seus filhos e netos próximos, que também tiveram filhos numerosos, estão entre os ancestrais mais prolíficos da humanidade. E agora chegamos à parte que divide opiniões: como julgar Gengis Khan? A questão é genuinamente complexa, e eu acho importante apresentar os diferentes lados. Do ponto de vista das vítimas, e havia dezenas de milhões delas, Gengis Khan é simplesmente um dos maiores assassinos em massa da história. Os números são difíceis de precisar, mas historiadores estimam que as guerras mongóis, sob Gengis Khan e seus sucessores imediatos, podem ter causado a morte de 30 a 40 milhões de pessoas. Outros estudos elevam essa estimativa para 60 ou até 70 milhões quando se considera toda a dinastia. Isso, em uma época em que a população mundial total era bem menor que a atual, representava uma porcentagem enorme da humanidade. Algumas regiões, como a Pérsia e a Mesopotâmia, nunca se recuperaram completamente das devastações mongóis. A famosa biblioteca de Bagdá, que concentrava séculos de conhecimento islâmico e clássico, foi destruída quando os mongóis conquistaram Bagdá em 1258. Sob o comando do neto de Gengis Khan, Hulagu. Disse que o rio Tigre ficou negro de tinta e vermelho de sangue. Por outro lado, historiadores como Jack Weatherford, que escreveu uma das biografias mais influentes de Gengis Khan, argumentam que o conquistador mongol foi também, paradoxalmente, uma força modernizante. Ele estabeleceu liberdade religiosa em seu império em uma época em que a intolerância religiosa era a norma no mundo cristão e muçulmano. Ele aboliu a tortura como instrumento de interrogatório nas regiões sob seu controle, o que colocava os mongóis, estranhamente, à frente de muitas nações europeias da época. Ele protegeu artesãos e especialistas durante as conquistas, porque entendia que eles tinham valor. Ele criou um sistema jurídico quando não havia nenhum. Há também a questão do impacto ambiental.
Um estudo publicado em 2011 pela pesquisadora Julia Pongratz e sua equipe argumentou que as devastações causadas pelas guerras mongóis levaram ao abandono de áreas agrícolas, que foram recolonizadas por florestas, e que essa regeneração florestal em escala massiva pode ter causado uma pequena queda no dióxido de carbono atmosférico durante o século XIII. Em outras palavras, o genocídio mongol pode ter sido, involuntariamente, o primeiro grande sumidouro de carbono criado por ação humana. É um ângulo que gera muita discussão, e muita polêmica, entre historiadores e climatologistas. A questão que fica é: como você julga um homem pelo padrão ético de uma época que tinha padrões éticos muito diferentes dos nossos? Todos os conquistadores da história medieval, de Carlos Magno a Ricardo Coração de Leão, dos líderes islâmicos aos imperadores chineses, usaram violência extrema como instrumento político. O que diferencia Gengis Khan não é necessariamente a crueldade, é a escala. Antes de encerrar, vamos a algumas curiosidades que tornam a história de Gengis Khan ainda mais fascinante. Primeira curiosidade: Gengis Khan nunca foi fotografado, obviamente, mas também não existe nenhum retrato contemporâneo seu feito em vida. A imagem mais famosa, que mostra um velho de barba branca, foi pintada décadas após sua morte, na corte de seus descendentes na China, baseada em descrições. Portanto, ninguém sabe exatamente como ele era. Segunda curiosidade: ele era possivelmente ruivo. Algumas fontes da época descrevem Temujin como tendo olhos verdes ou azuis e cabelos ruivos ou castanhos claros, traços físicos incomuns entre os povos mongóis, mas não impossíveis. Os historiadores debatem a confiabilidade dessas descrições, mas elas continuam sendo citadas. Terceira curiosidade: o nome Gengis Khan é tabu na Mongólia moderna, mas em um sentido oposto ao que você pode imaginar. O nome não é proibido, é sagrado demais para uso casual. Os mongóis o chamam de o pai ou o ancestral sagrado, e há uma reverência quase religiosa em torno de sua figura. O aeroporto de Ulaanbaatar, a capital da Mongólia, se chama Aeroporto Internacional Gengis Khan. A nota de 500 tugriks mongóis tem o seu rosto. Ele é, sem exagero, o símbolo nacional por excelência da Mongólia moderna. Quarta curiosidade: ele foi um dos primeiros líderes da história a usar o que hoje chamaríamos de guerra psicológica de forma sistemática. Antes de atacar uma cidade ou região, os mongóis enviavam mensageiros descrevendo em detalhes o que havia acontecido com os que resistiram. Eles permitiam que refugiados fugissem das cidades conquistadas justamente para que essas pessoas carregassem as histórias de terror adiante. O medo era uma arma tão eficaz quanto as flechas. Quinta curiosidade: Gengis Khan foi um dos primeiros governantes a proteger formalmente os diplomatas. Em muitas culturas da época, matar embaixadores inimigos era considerado aceitável. Gengis Khan considerava isso um crime gravíssimo, o que torna ainda mais significativo o fato de que a execução dos seus embaixadores pelo Shah Khwarrazmiano tenha sido a justificativa para uma das mais devastadoras campanhas de sua carreira. Sexta curiosidade: ele nunca conquistou o Japão, e foram as condições climáticas que salvaram os japoneses. As frotas mongóis lançaram duas invasões ao Japão, uma em 1274 e outra em 1281, já sob o comando de seu neto Kublai Khan. Nas duas vezes, furacões violentos destruíram as frotas mongóis antes que pudessem consolidar uma invasão. Os japoneses chamaram esses ventos salvadores de kamikaze, vento divino. Esse mesmo nome foi dado aos pilotos suicidas japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, em referência àqueles ventos históricos. Sétima curiosidade: os mongóis não eram apenas cavaleiros. Gengis Khan entendia as limitações do seu exército e constantemente recrutava especialistas. Engenheiros de cerco chineses, navegadores persas, administradores uigures, médicos árabes. Ele criou o que era, em muitos aspectos, um exército multinacional e multidisciplinar, algo extremamente incomum para a época. Gengis Khan morreu sem ver o fim de suas conquistas. Mas o que ele construiu sobreviveu a ele por mais de um século, e os ecos de sua existência reverberam até hoje. O Império Mongol, após sua morte, foi dividido entre seus filhos e netos, os chamados Khanatos.
O Khanato da Horda Dourada dominou as estepes russas e contribuiu para moldar a Rússia que conhecemos hoje. O Khanato Yucânida dominou a Pérsia e a Mesopotâmia. O Khanato de Chagatai dominou a Ásia Central. E a China foi governada pela dinastia Yuan, fundada pelo neto Kublai Khan. Cada um desses khanatos eventualmente se integrou às culturas locais, muitas vezes adotando o islamismo ou o budismo, e todos acabaram desaparecendo, alguns absorvidos por rebeliões internas, outros pela ascensão de novos impérios. Mas o legado cultural, genético, comercial e político de Gengis Khan nunca desapareceu completamente. A rota da seda que ele abriu permitiu trocas culturais que ajudaram a preparar o terreno para o renascimento europeu. O papel moeda que os mongóis popularizaram na China influenciou os sistemas financeiros do mundo. E os cerca de 16 milhões de descendentes diretos que ele provavelmente deixou ao mundo são uma presença genética que a história jamais apagará. Gengis Khan foi uma das figuras mais complexas que a história já produziu. Ele foi um monstro para milhões de pessoas que viveram sob o terror de suas conquistas. Foi um gênio militar que mudou a arte da guerra para sempre. Foi um estadista surpreendentemente sofisticado que criou leis, sistemas de comunicação e estruturas administrativas do nada. E foi, ao mesmo tempo, um produto de seu tempo, um filho das estepes cruéis que aprendeu cedo que o mundo pertence àqueles que têm coragem de conquistá-lo. Não existe uma resposta simples para como julgá-lo. E talvez essa seja exatamente a razão pela qual, 8 séculos depois de sua morte, ainda estamos aqui falando sobre ele. Isso é história. Isso é o que a história faz. Ela nos obriga a encarar a complexidade do que os seres humanos são capazes de fazer, tanto de grandeza quanto de horror, e nos deixa com perguntas que nunca têm respostas fáceis. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela companhia. Esse episódio deu muito trabalho e eu espero que tenha valido cada minuto do seu tempo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal Relíquias do Passado, e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. A gente tem muita história ainda para contar juntos. Até a próxima, e nunca esqueça, o passado sempre tem algo novo a nos ensinar.